Muito bem, amigos, estamos nós de volta com o nosso Tema Livre e, claro, sempre deixando o nosso alô, nosso abraço ao irmão Alaircel, que nos acompanha na gravação. Ô Cel, nós temos acompanhado, isso nacionalmente, mundialmente, o avanço, tecnicamente, da nova variante do coronavírus, a Omicron, e também estamos acompanhando atentamente essa história do passaporte vacinal. Nós não estamos entendendo, eu pelo menos não estou entendendo direito o que está acontecendo, porque enquanto a gente ouve informações do mundo, né, com novas restrições em todos os sentidos em países da Europa e também nos Estados Unidos, com relação ao Omicron. Mas tem um outro fator que a gente não consegue ainda assimilar direito, é o fato de que não há registros de mortes ainda dessa Omicron. No entanto, está se fazendo uma generalização extremamente perigosa em torno dessa variante, isso de parte de alguns segmentos mundiais e inclusive aqui do Brasil. Outros setores já comentam que esta variante ela é agressiva de certa forma, mas os seus sintomas não são tão altos, tão perigosos ao ponto de matar quanto as primeiras variantes que nós passamos. Isso talvez explique o fato de que no Brasil a impressão de que a Omicron ainda não chegou. Nós estamos vendo aí os estádios de futebol completamente lotados, mas lotados mesmo, 95% das pessoas nos estádios sem máscara, e a gente não tem a certeza se esses torcedores fizeram a entrada do estádio com o passaporte vacinal, comprovando as suas vacinas. Mas esse é um outro ponto também, que está criando casos no Brasil, é o fato de que quem está vacinado também está sendo contaminado, e quem não está vacinado também contamina. Ou seja, acaba tendo a doença, às vezes sintomáticas ou assintomáticas, e há uma mistura, então, de proliferação de vacinados e não vacinados. Então está aí a questão do passaporte vacinal, de que se contesta o que ele influencia nesse sentido, se as pessoas vacinadas acabam se contaminando e acabam também proliferando a doença, passando a doença. Isso então quer dizer que o passaporte vacinal pode não ajudar em nada. Enfim, há toda uma politização em torno desse processo, com, digamos assim, intromissão de outros poderes, como é o Tribunal Superior Eleitoral, no governo executivo. Decisões que deveriam ser tomadas pelo presidente estão sendo tomadas por uma caneta e uma única pessoa, né, dentro destas ordens superiores dos tribunais. Mas, enfim, são assuntos que a gente nem gosta de comentar, porque vocês sabem o que acontece. Bem, Cel, eu quero hoje entrar bastante em assuntos locais, aqui da nossa cidade de Lages, contar um pouquinho das ações e das situações ao nosso público que deve estar nos assistindo em vários municípios do Brasil, né, a partir deste trabalho que você vem desenvolvendo, estando na grade de programação de 9 operadoras, inclusive uma internacional. Isso nos orgulha muito de fazer parte. Bom, o primeiro assunto é sobre a inauguração do mercado público da cidade de Lages, que passa a ser mais uma referência para o turismo, né? Eu estive na inauguração, lá esteve o governador Carlos Moisés, enfim, uma grande movimentação, bonito inclusive o dia, com shows, apresentações. E eu entendo que o mercado público de Lages deverá passar também por um período de maturação, embora praticamente 80% dele já esteja ocupado, né? São excelentes pontos de comercialização com uma variedade bastante boa, e a população deverá obviamente prestigiar, porque lá vai encontrar desde hortifruti granjeiros até carnes nobres e outros produtos da região serrana e do município de Lages. Estão sim fazendo promoções possíveis para que esses atrativos levem o máximo de pessoas diariamente até o mercado público. Eu especificamente estive lá depois da inauguração, né? Estive lá tomando um chopinho, um clima gostoso, com música ao vivo, bastante gente inclusive por lá, por volta de 7, 8 horas da noite, e ele fica aberto
até às 22. Aí está um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Por ele estar aberto até às 22 horas, chamou minha atenção o fato de que muitas lojas dentro do mercado público já estavam fechadas. Algumas permaneceram abertas até às 22 horas, conforme o horário. Então é preciso fazer talvez aí um ajuste, um alinhamento entre os proprietários dos ambientes e também o público visitante. Porque se você tem um local como esse, que é chamado de mercado público, com uma série de opções de compra e de opção de venda, obviamente você espera comprar alguma coisa fora do teu horário atípico e você pensa em comprar até às 10 da noite. Aí você chega no mercado público, tem 1 ou 2, 3 lojas abertas e as demais fechadas. Então, são questões que vão precisar de alinhamento, né, de uma conversa interna e fazer com que aquilo realmente tenha vida durante todo o momento em que ele estiver aberto. Certo? Estive também, pelo menos por umas 3 vezes na noite de Lages, acompanhando o Natal Felicidade, que leva aí o nome de Natal Felicidade, um doce Natal. Esta noite de domingo, agora passado, realmente o centro da cidade estava tomado. O ambiente bastante gostoso, famílias inteiras nas ruas, os shows, inclusive, muito bem elaborados, um cronograma, uma programação muito bonita, a igreja, a catedral também toda em volta com uma luminosidade especial. Enfim, a cidade pulsando. E também, caminhando por algumas das principais ruas do centro de Lages, e olha que fazia tempo que eu não caminhava à noite, Céu. Há muitas lojas bonitas na cidade de Lages, com fachadas magníficas e lojas interessantes que eu não tinha percebido talvez durante o dia. Mas à noite, com a luminosidade, com as fachadas, com os seus neons e tudo mais, as lojas se sobressaem. Então o centro da cidade de Lages está lindo, está realmente ativo. Ele está atrativo, com muitas opções para você fazer compras, não apenas no período de Natal, mas a qualquer momento. Isso quer dizer que a cidade de Lages não está assim tão desorganizada como alguns acabam dizendo. A cidade está bonita, ela está ajeitadinha, o centro todo revitalizado, são 2, 3 ruas bem organizadas, bonitinhas. Então as coisas estão acontecendo, embora talvez de forma um pouco ainda lenta, mas de qualquer forma a cidade de Lages está bonita e a gente convida você para que faça esta visitação e, claro, turisticamente as coisas também estão acontecendo. Na semana que passou, houve o lançamento da Rota Cervejeira, né? E esta Rota Cervejeira vai criar uma alternativa de um turismo de experiência em que as pessoas vão chegar na cidade de Lages, vão contactar com os seus agentes, né, das empresas de turismo aqui da cidade de Lages e elas vão dizer as opções. Neste dia, o turista vai poder entrar num ônibus totalmente aparelhado, com chopp e tudo mais, e você vai visitar vários pontos turísticos da cidade de Lages no centro e, claro, a maioria das indústrias cervejeiras artesanais que hoje já estão funcionando na cidade de Lages. Então, como dizem as pessoas que estão organizando, vai ser um turismo do campo ao copo. Vai ser uma maravilha. Eu quero fazer questão, Céu, de fazer uma dessas viagens. Pelo que eu estou sabendo, começa sábado de manhã e termina sábado de tarde. Só não sei como é que te entregam se você não souber se controlar. Mas enfim, maravilha. Claro, tem comida também junto e tudo mais. E vem aí também, já está sendo trabalhado o projeto da Rota da Coxilha Rica, que também é extremamente importante, que vai dar um diferencial no turismo de experiência. Não vai ser simplesmente te levar a um hotel fazenda e te buscar na segunda-feira ou você sair de lá na segunda-feira. Você vai ter também as opções diversas de estar num hotel fazenda, fazer todo um cronograma de visitações na Coxilha Rica, com cavalgadas, com almoços diversos, com danças típicas. Quer dizer, o turista vem e vai ter um prato cheio durante uma semana inteira, se ele quiser, com atrações das mais diversificadas dentro da Coxilha Rica. Então, é diferente, é um prazer que você pode vir com a família, com atrações que vão envolver exatamente crianças, adolescentes, idosos de todas as idades,
e esse turismo de experiência já tem realmente uma prática lá no Rio Grande do Sul, está chegando agora aqui na Serra Catarinense e com certeza vai revolucionar todo esse campo na nossa cidade. Nós já falamos isso. Para fechar o assunto, já que eu estou para fechar o bloco, por falar em Coxilha Rica, eu quero simplesmente fazer um ressalte aqui, que esta semana que passou, recebemos a informação muito positiva sobre a colheita do trigo na Coxilha Rica. Isso quer dizer o quê? Que houve uma grande produtividade e os produtores estão comemorando esta colheita, inclusive as cooperativas já instaladas na Coxilha Rica. Isso então realmente está se consolidando o que se previa antecipadamente pelo próprio prefeito municipal de Lages e outras pessoas ligadas ao setor, de que a Coxilha Rica poderia se tornar altamente produtiva e se tornar um celeiro de produção de grãos do estado de Santa Catarina. Está aí, então, a prova disso tudo, isso sem falar dos cálculos que devem ser apresentados com relação à colheita do soja e à colheita do milho, do soja ou da soja e também do milho, é a cultura da soja, então da soja e também do milho. Quer dizer, teremos realmente a consolidação da Coxilha Rica. Justifica-se, portanto, aquela construção da pavimentação, do asfalto na Coxilha Rica, justifica-se também a construção das pontes e justifica-se a inclusão de pelo menos 3 cooperativas dentro da Coxilha Rica. Isso quer dizer que a cidade de Lages, economicamente, dentro da proliferação desse campo de plantio, eu acho que nós teremos muito a comemorar nos próximos anos. Depois do intervalo, eu volto com mais informações aqui do município de Lages. Até já! Na Experts, você tem internet fibra ótica de qualidade com até 500 megas, mais serviços de telefonia móvel, fixa e HD TV, para que você esteja sempre conectado e curta seus canais favoritos. Entre em contato conosco e conheça os planos e combos disponíveis. Ok, amigos, chegamos com a segunda parte do nosso tema livre e hoje eu estou abordando assuntos relativamente do município de Lages. Faço questão porque há muitos assuntos pipocando. Eu quero comentar sobre a nossa Transul, a nossa empresa de transportes da cidade de Lages. Na semana que passou, nós recebemos a informação de que a tarifa, a partir de 2022, poderá subir em até 60%. E é uma realidade. Toda a documentação foi apresentada aos gestores da Prefeitura Municipal pelos empresários da Transul, fartamente documentada, justificando a necessidade de um aumento de até 60%, uma planilha de custos totalmente elaborada, muito bem classificada, muito bem argumentada e que justifica realmente o aumento de até 60%. Por outro lado, sabe-se que este aumento de 60% é praticamente impraticável na cidade de Lages, porque basicamente inviabilizaria a própria empresa e muita gente deixaria de usar o transporte público, uma vez que o usuário hoje está cada vez menos usando o transporte público. Se a gente for lembrar o que aconteceu na pandemia, quando ela estava transportando cerca de 70%, 80% da capacidade, mesmo em períodos antes da pandemia, e que já havia uma defasagem de passageiros e tudo mais, mas a planilha de custo era mais tranquila, se aumentava aí 6%, 7%, e esses valores então eram aprovados pela prefeitura e automaticamente já estava vigindo no ano seguinte o preço da tarifa sem grandes sustos. Pois bem, com a chegada da pandemia, a empresa chegou a ficar cerca de 80 dias completamente parada, sem nenhuma receita. Vocês sabem o que é isso? Obviamente, todas as grandes empresas do Brasil sofreram, mas o do transporte público, basicamente, foi uma das mais que sofreu no Brasil inteiro. Ocorre, então,
que com esse pedido de 60%, e mesmo que estejam com 46% dos passageiros tomando os ônibus hoje, 54% não estão. Então há ainda uma defasagem enorme da falta de passageiros. E como se sabe que esse aumento, se chegar aos usuários, praticamente isso vai ser inviável a continuidade do transporte público na cidade de Lages e haverá, obviamente, um colapso no serviço e muita gente não entende que o transporte público é também serviço essencial, a exemplo da educação, da saúde, da água, da energia, e as pessoas não se tocam que o transporte público também é um serviço essencial. Muito bem, nesta semana que passou, o empresário administrador da Transul, Humberto Arantes, e também o secretário de Administração e Fazenda da Prefeitura, Antônio Arruda, ambos estiveram na Rádio Clube explicando a situação. É exatamente isso que eu estou falando para vocês. E houve, então, uma alternativa que foi apresentada, que é a possibilidade de um subsídio mensal de parte da Prefeitura perene. É um subsídio contínuo que vai ficar para sempre. A empresa Transul, por exemplo, tem mais 15 anos ainda de concessão, terá esse subsídio mensal da Prefeitura de forma perene. Isso, então, está sendo trabalhado, há um projeto sendo elaborado, vai ser entregue até a Prefeitura e provavelmente deverá ser votado assim que a Câmara de Vereadores retomar as atividades após o recesso em 2022. Então, isso provavelmente vai ocorrer, vai ser bom, de certa forma, para o usuário, que vai ter mantido o valor atual de R$ 4,50, não vai ter aumento nenhum para ele das passagens, mas deixará então a empresa de fazer essas planilhas com aumentos anuais, tendo o subsídio apenas corrigido de parte da municipalidade. Mas isso não vai ocorrer, obviamente, apenas no município de Lages. Isso já ocorre em Florianópolis, já ocorre em todo o estado de São Paulo, principalmente nas grandes cidades que dependem do transporte público, né? E não são poucos os valores que esses municípios desembolsam. Então, Lages vai entrar neste rol, a exemplo de muitos e muitos municípios do Brasil afora, porque isso faz parte de um processo natural, ou as empresas de transporte público todas vão fechar no Brasil, se não houver esta parceria do município. E os vereadores, obviamente, terão que ter esse entendimento. Um que outro tem aí a demagogia de que a Prefeitura está dando dinheiro para a Transul em função da pandemia. Vocês sabem que isso é um processo permitido dentro da lei, de que quando um estado decreta estado de calamidade pública, esses tipos de serviços têm que ter a contrapartida e o subsídio do município, porque eles perdem muito dinheiro e acabam então entrando em estado falimentar. Então, por força da lei, a Transul está recebendo hoje uns valores da Prefeitura Municipal de Lages, enquanto que outros, né, ficam dizendo que a Prefeitura simplesmente está dando dinheiro para uma empresa privada para a promoção pessoal, pura demagogia. Mas enfim, tá aí o assunto. BR-282, minha gente, temos aí a bela e a boa notícia vinda também do próprio governador do estado. Ele comentou de novo no dia que ele estava na inauguração do mercado público em Lages, né, no último dia 4 de dezembro, e disse que vai destinar 50 milhões de reais para a construção de terceiras pistas da BR-282 entre Lages e Florianópolis. É bom que se diga que algumas faixas, alguns trechos já estão recebendo recursos através de emendas parlamentares da deputada federal Carmen Zanotto, e algumas faixas então já estão sendo construídas de terceira pista na BR-282. Mas outros 50 milhões do governo do estado vão, claro, classificar todas as faixas ou todos os trajetos perigosos, fazendo as terceiras pistas até Florianópolis. E você sabe que é um parto uma viagem até Florianópolis, né, diante da situação atual com pista simples, principalmente naqueles trechos de Alfredo Wagner para frente. Impressionante. E já que falamos da BR-282, eu quero falar na BR-116. Estamos aguardando, ansiosos, pelo projeto de duplicação do perímetro urbano de Lages. Isso vai dar pelo menos em torno de 7 quilômetros. E a informação que a gente tem é que está sim atrasado esse projeto. A justificativa é a pandemia. Eu não sei se a pandemia, por que atrasou tanto a execução de um projeto, já que as pessoas trabalham em salas isoladas e com planejamento, mas de qualquer forma esta é a justificativa.
mas também chega-nos a informação de que até junho ou julho deste ano que vem, o projeto de duplicação deste perímetro urbano da cidade de Lages estará pronto e talvez aí então vai começar a execução da obra e inclusive o acesso a Bernec, que está precisando, até a ponte do Rio Caveiras, né, precisando melhorar aquele acesso, porque isso você sabe, a Bernec praticamente já está numa fase de finalização da sua construção e logo vai entrar em operação. E, além disso, eu espero que, a partir do projeto de duplicação da BR-116, esteja também a contemplação de um trevo ali em frente àquele hotel do Candiago e que entra na Avenida Dr. João Pedro Arruda, é esse o nome da avenida, naquele acesso em frente ao posto, ali em frente ao restaurante Candiago, aquele hotel Candiago, e ali merece realmente um trevo diferenciado para que as pessoas possam ter a tranquilidade ao acessar a cidade de Lages. E aproveitando essa questão de trevo, há um grande movimento por parte de algumas lideranças para que o DENIT também projete um elevado em frente ao Lages Garden Shopping, porque na 282, diante da situação que está hoje, com esse movimento extremamente alto, porque ali agora o comércio está se projetando com mais um grande supermercado, né, um grande atacadista, mais a Havan e tudo mais, aquela região está crescendo demais e um elevado se faz necessário lá naquele perímetro da BR-282 ao lado do Lages Garden Shopping, e isso que eu não estou nem falando de elevados que poderiam ser feitos no perímetro urbano da cidade, aqui entre a Duque de Caxias, a Belisário Ramos. Necessariamente, se o prefeito tiver realmente vontade política, eu acho que consegue fazer um elevado ali e dar uma melhoria na acessibilidade e no trânsito de Lages. Bem, essas coisas devem ser projetadas, digamos assim, nos próximos meses. Eu, inclusive, vou tocar nesse assunto. Se o prefeito não pensou, eu vou, então, passar a ideia para ele. Esta semana, Céu, quero ver se entrevista o jovem Michel, do São Joaquim Online, lá da cidade de São Joaquim. Este menino é um gênio, é um rapaz superdotado, extremamente inteligente, né? E a gente vai conversar com ele de alguma forma. Ele teve na semana passada uma homenagem muito justa feita pelo deputado Márcio Machado na Assembleia Legislativa, com uma moção de aplauso e tudo mais, e foi entregue para ele. Pelo menos as pessoas de fora de São Joaquim estão reconhecendo a capacidade profissional desse menino, que nós vamos contar em detalhes numa entrevista com ele, mas ele hoje é a pessoa que mais projeta a cidade de São Joaquim e praticamente quase toda a região serrana, aqueles municípios adjacentes ali como Bom Jardim da Serra, Urubici, Urupema, através do trabalho dele em que ele desenvolve com as suas fotografias de inverno e que são projetadas para o mundo inteiro. Ele tem hoje, Céu, a mostra de vários prints da China, da Coreia, do Japão, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, com as fotografias dele, sem contar a grande imprensa aqui do Brasil, né, que consegue projetar o trabalho dele. Mas não é o trabalho dele simplesmente que é projetado. O município de São Joaquim ganha uma notoriedade mundial e essa é a valorização que a população de São Joaquim, empresarial principalmente, não enxerga neste potencial. Deixam o menino se arrebentar trabalhando, né? Consegue dar uma projeção mundial para a cidade de São Joaquim, mas a comunidade local e empresarial sequer valoriza o trabalho desse garoto. Então, esse é o ponto que nós precisamos fazer com que as coisas se projetem de uma forma diferenciada. Ele vai abrir o bojo dessa vez nessa entrevista, ele vai contar tudo o que ele está passando, as humilhações que ele vem sofrendo, e para a gente encerrar sobre ele, há 2 semanas ele sofreu um acidente e só sobreviveu, segundo os médicos, por milagre. Ele estava tomando banho e levou 3 grandes choques no chuveiro, com os pés no chão e no meio da água. Levou um choque, uma descarga no peito, nos braços e também na nuca. Foi praticamente morto para o hospital e foi ressuscitado no caminho, basicamente, com paradas cardíacas. E lá no hospital, então, ele acabou se restabelecendo e
Uma semana depois, ele estava recebendo essa homenagem na Assembleia Legislativa inteiro, né, de qualquer forma, mas ele ainda está agora se tratando porque ele precisa de um cuidado médico especial e ele tem outros problemas de saúde e realmente, mesmo assim, ele continua levantando 4 horas, 5 horas da manhã, sendo guiado pelas estrelas e chegando até os locais para colher as melhores imagens da geada ou da neve, seja como for. Teria um pouquinho mais de assuntos, mas eu acho que é mais ou menos isso, Céu. Nós estamos encerrando, só parabenizando o nosso futebol de salão. As Leoas da Serra ficaram campeãs catarinenses ontem ao vencer a FEMALI de Chapecó por 7-1. Se despediu do time a Amandinha, a Tampa e também o técnico Esquerda. E também parabenizar o Lages Futsal masculino, que venceu o Fraiburgo por 2-1 e também conquistou o título estadual da Série B, a Série Prata, digamos assim, do futebol de salão, e o ano que vem disputa a Série Ouro em 2022. Tá bom, grandes amigos? Hoje tive bastante assuntos locais, gostei de comentar essas questões e na semana ainda que vem teremos outras novidades para vocês com alguns entrevistados falando um pouquinho mais dessas ações em Santa Catarina e no Brasil e aqui em Lages. Um grande abraço e até a próxima edição do Tema Livre.